Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Raquel, sou professora de inglês do Colégio Liceu e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns tópicos gramaticais, comparativos e superlativos, modais de obrigação, quantificadores e futuro com going to. Então vamos começar. Comparativos e superlativos. Os comparativos, qual que é a regra, né, para a gente formar comparativos no inglês? A gente vai comparar uma coisa com outra e com as palavras pequenas a gente vai adicionar ER ao final do adjetivo e sempre colocar o than. Por exemplo, my sister is taller than me. Então a gente tem o adjetivo tall, a gente adiciona o ER e o than. Se o adjetivo terminar em Y, a gente vai tirar o Y e colocar IER mais o than, sempre colocar o than. Por exemplo, Brasília is drier than Rio de Janeiro. Então, a gente colocou dry, a palavra dry termina com Y, a gente tira o Y, coloca IER e o than. Se o adjetivo terminar em uma consoante precedida de vogal, a gente vai dobrar essa consoante. Por exemplo, São Paulo is bigger than Rio. Então, o adjetivo big, ele termina com uma consoante G precedida de uma vogal I. Então, a gente vai dobrar a consoante final da palavra. Então, vai ficar bigger com 2 Gs. As palavras grandes no comparativo, a gente não vai mudar a palavra, a gente vai adicionar uma palavra nova, que é o more. Então, a gente vai falar more, tararam, than. Por exemplo, chocolate cake is more delicious than orange cake. Então, a gente tem delicious, que é uma palavra grande em inglês, tem, né, mais de 2 sílabas. Então, a gente coloca o more antes e o than depois. E aí a gente tem os comparativos irregulares. Algumas palavras em inglês, alguns adjetivos em inglês são irregulares para comparativo, assim como no português. Então, a gente vai ter algumas palavras que vão mudar completamente. Com os comparativos irregulares, a gente não muda a palavra, a gente não adiciona nenhum sufixo na palavra e a gente não adiciona nenhuma palavra nova. A gente só vai usar o próprio comparativo irregular mais o than. Por exemplo, my sister plays soccer better than me. Better é o comparativo de good. Então, good, I am good at soccer. But my sister plays soccer better than me. Ok? E os superlativos. As regras são parecidas. A diferença é no término dessas palavras, né? Então, nos superlativos, a gente tem palavras pequenas. A gente vai sempre adicionar the antes do superlativo, que é esse THE, the. E adicionar EST ao final do adjetivo. Por exemplo, my sister is the tallest in her class. Então, a minha irmã é a maior, né? O superlativo ele está sempre comparando algo com todo o resto. Não comparando duas coisas, mas comparando uma coisa com todas as outras coisas naquela categoria. Então, se a minha irmã é a mais alta, todos os outros são mais baixos do que ela. My sister is the tall, é o adjetivo. Então, the tallest é o superlativo de tall. Se o adjetivo terminar em Y, a mesma ideia do comparativo. A gente vai tirar o Y e colocar IEST. A gente vai adicionar, substituir o Y por I. Por exemplo, Brasília is the driest city in Brazil. Essa é só uma opinião. Mas, dry, a mesma coisa, termina em Y, a gente tira o Y e coloca IST. Driest city in Brazil. Se o adjetivo terminar numa consoante precedida de vogal, a gente vai de novo dobrar a consoante. Então, São Paulo is the biggest city in Brazil. Então, o adjetivo é big, a gente dobrou o G e colocou EST. Mesma coisa. Com palavras grandes, nós vamos ter que colocar the, sempre a gente vai usar the no começo, e most e o adjetivo. Então, é o mais alguma coisa, né? Chocolate cake is the most delicious cake there is. Então, é o mais delicioso que existe.
Então, a gente não muda o adjetivo, a gente não muda nada no adjetivo, a gente adiciona a palavra most, ok? Então, no comparativo, a gente adiciona more, e no superlativo, a gente adiciona most. E também tem os superlativos irregulares. São os mesmos. Sempre que a gente tiver um comparativo irregular, a gente vai ter um superlativo irregular. É o mesmo caso, a gente vai sempre colocar the e o superlativo irregular. Então, my sister is the best soccer player I know. The best soccer player I know. Então, na outra frase, no comparativo, a gente tinha my sister plays soccer better than me. Então, a gente tem o adjetivo é good, aí a gente vai ter o comparativo better than me, e the best, que é o melhor, ou a melhor. Ok? Essas são as regras de comparativos superlativos. Não tem muito segredo, é só isso mesmo. Agora a gente vai para Modals of Obligation. Aqui a gente vai falar só de dois. Na verdade, um modal e o have to. Então a gente vai estudar must and mustn't. E aí, bem rapidinho, para must, na afirmativa, ele sempre significa uma obrigação. Então, por exemplo, you must wash your hands frequently. Nesse momento, é o momento de sempre lavar as mãos frequentemente. Então, you must é uma obrigação, uma coisa muito importante. E na negativa, ele vai ser sempre uma proibição. Então, por exemplo, you mustn't visit your friends or family. Nesse momento, não é momento de visitar as pessoas, né? A gente tem que ficar em casa, então, you mustn't visit your friends or family. You have to and not have to, a gente vai ter na afirmativa, é uma obrigação também. Então, you have to clean your room. Você tem que limpar o seu quarto. É uma obrigação de cada pessoa que mora numa casa, né? Limpar o próprio quarto. E na negativa, ele não é uma proibição. Ele é uma coisa que não é necessária. Então, por exemplo, you don't have to feed the dog. Né? Não é a sua obrigação alimentar o cachorro. Se você quiser fazer, não tem problema. Mas não é sua obrigação, você não precisa fazer. E my sister doesn't have to work on weekends. Então, a minha irmã não precisa trabalhar nos finais de semana. Se ela quiser, acho que o chefe dela vai ficar bem feliz. Mas ela não precisa, não é uma obrigação e também não é uma proibição. Então, se ela quiser, ela pode fazer. Foi isso. Rapidinho, só uma revisão de modais de obrigação. E agora a gente vai para os quantifiers, que são, a gente vai falar só de 4, que é much, many, some and any. Então a gente vai começar com much. Much pode significar uma grande porção, muito, de alguma coisa. A gente usa normalmente com substantivos incontáveis, não os uncountable nouns, em frases negativas e perguntas, geralmente. É possível usar much na frase afirmativa? É possível. Não é muito comum, mas é possível. Normalmente, nas frases afirmativas, a gente usa a lot of. Por exemplo, numa pergunta, how much milk do you drink every day? Milk é um substantivo incontável, né? Então, a gente usa much. E na negativa, there isn't much sugar in the bowl. Então, a gente também não conta sugar. Então, there isn't much sugar. Na negativa, não tem muito, tem só um pouco. Depois a gente tem many. Many significa muitos ou muitas. E a gente sempre vai usar com substantivos contáveis em frases afirmativas, negativas ou interrogativas. Por exemplo, Louis took his brother to the zoo many times. Times a gente conta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né? Então, Louis took his brother to the zoo many times. How many books do you have? Quantos livros, né? Nesse caso de pergunta, ele não significa muitos ou muitos. Ele é uma pergunta, então a gente quer saber quantos. I don't have many friends, just a few good ones. Então, eu não tenho muitos amigos, eu tenho alguns bons amigos. Né? Depois a gente tem some. Some pode significar algum ou um pouco de. A gente vai usar com substantivos contáveis no plural, porque é um pouco de ou algum ou alguns, né?
no caso de substantivos contáveis, alguns, ou incontáveis, normalmente em afirmativas, mas também pode ocorrer em perguntas. Por exemplo, we still have some food at home. Nós ainda temos um pouco de comida, alguma comida em casa. She's staying with some friends. Ela está ficando com alguns amigos. Alguns, no plural. Would you like some water? Nesse caso, eu estou oferecendo, né, uma oferta de alguma coisa. Então, você gostaria de um pouco de água? Some water, ok? E depois a gente tem any, que normalmente é utilizado nas negativas ou perguntas, mas também pode acontecer nas afirmativas. Em cada tipo de frase, ele assume um significado diferente, então a gente vai ver cada uma delas. Na afirmativa, que não é o mais comum, mas pode acontecer. You can have any book you want. Então, você pode levar, você pode ficar com qualquer livro que você queira. You can have any book you want. Pode ser qualquer um, você escolhe. Na negativa, I don't have any cats, only dogs. Então, eu não tenho nenhum. Na afirmativa é qualquer, na negativa ele já é nenhum. I don't have any cats, only dogs. Eu não tenho nenhum gato, apenas cachorros, só cachorros. Na interrogativa, ele significa alguma ou qualquer, depende da frase. Então, nessa aqui, por exemplo, can you speak any other language? Você sabe falar alguma outra língua? Qualquer outra língua? Nesse caso, é mais ou menos a mesma coisa, né? Se a gente pergunta alguma ou qualquer outra. E é isso. Esses são os usos do any. E agora a gente vai entrar no futuro com going to. A gente vai tratar só do futuro com going to nesse momento. Então, o futuro com going to, a gente usa para falar de planos futuros e intenções ou previsões que a gente faz quando a gente tem alguma evidência no presente para fazer essas previsões. A estrutura do going to, ela é fixa. Então, a gente só precisa concordar o verbo to be com o sujeito. E a gente continua usando o verbo principal da frase na forma base. Então, a gente vai ver como que ela funciona direitinho. Então, a estrutura de be going to é o sujeito, depois o verbo to be, depois o going to, que sempre vai estar do mesmo jeito, ele não vai mudar, ele é o fixo, e depois o verbo no infinitivo ou na forma base. Por exemplo, aí qual que é o verbo to be para I? O verbo to be para I é am. Então, I am going to buy. E aí o complemento da frase, buy a new car. You, verbo to be para you é are. Então, you are going to buy a new car. Eu tô falando assim pausadamente, não é assim que a gente fala, é claro, né, na vida real. Eu falaria, you're going to buy a new car. Or, I'm going to buy a new car. Depois a gente tem she, que aí é o mesmo verbo to be para he, she e it. Então, she is going to buy a new car. We, o verbo to be para we, é de novo are, no presente, né? We are going to buy a new car. E they também é are, então, they are going to buy a new car. E é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. E espero que vocês consigam fazer todas as atividades. Um abraço e até a próxima.